Olá, queridos. Eu sou o irmão Joaquim e quero, no dia de hoje, cumprimentar você com a paz do Senhor, desejando a você um dia abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha prosperidade em tudo que empreender e que o Espírito Santo esteja lhe conduzindo no caminho que conduza à presença do Senhor Jesus e à prosperidade humana na terra. Quero chamar a sua atenção no dia de hoje para o contexto do que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos vivendo uma pandemia na qual muitas pessoas perderam suas vidas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas ficaram com sequelas dos problemas. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que Deus tem a ver com isso? O que você acha? Ao meu ver, Deus não tem nada a ver com isso. Porque esse mal não veio de Deus. Esse mal foi instaurado pelo homem. Já está comprovado cientificamente que isso foi um vírus criado em laboratório. No entanto, Deus está no negócio fazendo com que esse problema chegue a nós com um objetivo. Qual seria o objetivo de Deus na pandemia, pregador? O objetivo de Deus na pandemia seria que nós dessemos ouvido a Ele. Ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se converter, eu os ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Então, se nós, ao invés de buscarmos os favores de governo, foi o que o povo fez. O povo não deu ouvido à voz de Deus. O povo não escutou a voz de Deus. O povo não entendeu a voz de Deus. O povo sofreu dano achando que era apenas uma consequência. E é apenas uma consequência. Mas essa consequência, Deus nela quer que você se achegue a Ele. Quer que você busque a Ele. Quer que você entregue a Ele os seus cuidados, para que Ele cuide de você. Porque se Deus cuidar de mim, se Deus cuidar de você, no meio da pandemia, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E aí o que acontece? Aqui, João, no capítulo 8, no versículo 47, ele diz assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não sois de Deus, porque não escutai a palavra de Deus. Então, deixando a pandemia, eu quero vir para 2 dias atrás. 2 dias. Aconteceu um fenômeno aqui no Brasil interessante. Isso nós humanos chamamos de fenômeno. Eu chamo de aviso do céu. Deus falando e nós não estamos nem aí, nós não estamos entendendo o que Deus está falando, o que Deus está mostrando. Mas os homens, infelizmente, o pecado nos cega, o pecado tira de nós a visão espiritual. E aí não somos de Deus, porque quando somos de Deus, entendemos aquilo que Deus fala, e entendendo aquilo que Deus fala, nós nos apercebemos e corremos para Deus. Então, há 2 dias atrás no Paraná, choveu granizo na serra, os carros passando aí, aquele monte de pedra. Mas chover granizo aí é normal, é normal, mas não daquele jeito. A estrada ficou branca, parecia neve, mas não era neve. Os carros não podiam andar, porque a neve ela é floco, mas o gelo são pedras e os carros vão escorregar e vai sair do asfalto. No mesmo horário, no mesmo dia, no Amazonas, veja, 4.500 quilômetros de distância, levantou-se um vendaval no rio, barcos foram para o fundo, casas na cidade de Manaus foram destelhadas, postos de gasolina perderam as suas coberturas e foi aquela coisa ruim. No mesmo dia, no mesmo horário, na Bahia, em Irecê e outras cidades, círculos vizinhos da Bahia ali, os rios transbordaram, o rio transbordando, alagou a cidade, que as casas ficaram não apenas alagadas, as casas ficaram submersas. Apenas algumas com os seus telhados de fora, outras nem os telhados ficaram de fora.
Tudo isso aconteceu num único dia, cronologicamente, e nós não nos apercebemos, não nos apercebemos. Ao invés de voltarmos para Deus, ao invés de escutarmos aquilo que Deus está falando conosco, nós buscamos os favores de governo. O povo da Bahia ficaram clamando ao governo que fosse lá socorrê-los. Porque nós precisamos de cobertura, nós precisamos, e os governos ir lá ajudá-los. O povo do Amazonas, nem aí. O povo do Paraná, nem aí. O povo do mundo, com a pandemia, nem aí. Passaram a ser dependentes de governo, passaram a fazer crítica aos governos, dizendo que os governos têm que sustentá-los, que o governo tem que dar comida, que o governo tem que dar saúde. Tudo isso. Eu não sou dependente de governo. Você não é dependente de governo. Ao contrário, os governos são dependentes de nós que pagamos os nossos tributos para que eles funcionem. Lembre-se, eu sou, você é, nós somos dependentes de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, der ouvido à minha voz, se humilhar, me buscar, se converter, porque o mal está instaurado na terra, porque o homem se desviou, porque o homem se degradou moralmente, porque o homem agora não sabe se é homem, a mulher não sabe se é mulher, as pessoas viraram uma Sodoma e Gomorra. Infelizmente, isso, ao nariz de Deus, fede. Ao nariz de Deus, fede. A nossa degradação moral ao nariz de Deus fede, porque Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para sermos puros, para sermos santos, para sermos justos, para o adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, queridos, João 8,47. Os que são de Deus, ouvem a voz de Deus. Os que não ouvem a voz de Deus, não são de Deus. Dai ouvido ao que Deus está falando através da palavra, da Escritura Sagrada aqui, da Escritura Sagrada. Mas dai ouvido ao que Deus está falando através dos fenômenos, através das ações que estão acontecendo no mundo, porque ele disse, quando ouvides essas coisas, já percebei porque está próximo. Quando ouvires falar dessas coisas, peste, fome, guerra, rumores de guerra, terremoto, maremoto, todas essas coisas acontecendo, fica aí apercebido porque o fim está próximo. Tá certo? Então, meus queridos, aqui fica o alerta desse missionário, desse pregador, que não é perfeito, não sou perfeito. Sou tão falho quanto você. Mas estou com o meu ouvido aberto para ouvir a voz de Deus e os meus olhos atentos naquilo que Ele está fazendo com a humanidade, para que o meu coração se converta diante dEle e o seu também se converta diante dEle, para que, mesmo todas essas coisas acontecendo, Ele seja o nosso guardião, o nosso protetor e nos dê a paz. Amém? Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, que Deus nos abençoe no dia de hoje, as nossas famílias, e nos faça próspero. Na terra, não estou falando de dinheiro, não estou falando de poder, estou falando dessa prosperidade cada vez mais, buscando e prosseguindo em buscar ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Até a próxima, se Ele assim nos permitir. Se Ele não permitir, que estejamos na glória com Ele. Mas dê ouvido à voz de Deus. A paz do Senhor Jesus.